Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Vamos para a nossa segunda aula de trigonometria na circunferência. Nessa aula eu trago um exemplo para poder fixar melhor os conceitos que foram apresentados na aula anterior. E esse exemplo ele vai envolver aquela proporcionalidade entre medida angular de um arco e comprimento de um arco. Para isso, nós vamos considerar uma circunferência de raio 1, tá? E vamos determinar a medida angular do arco dessa circunferência e também vamos determinar o comprimento do arco dessa circunferência, certo? Então, vamos considerar que essa é a nossa circunferência, vamos considerar que o centro, tá? O ponto O é o centro da nossa circunferência. E nesse caso, como é um arco de circunferência, ou seja, o ponto A começa em A, o arco começa em A e termina no próprio ponto, que vamos chamar de B. Então, eu quero justamente isso aqui, é o arco de uma volta, certo? Então, a gente vai determinar o comprimento do arco dessa circunferência e a medida angular. Tá ok? Como a questão diz, o raio dessa circunferência aqui é igual a 1, tá? Então, estamos considerando uma circunferência com raio igual a 1, certo? Vamos lá. A medida angular refere-se ao ângulo que é determinado por esse arco e ao ângulo central associado a esse arco, vai ser justamente o ângulo de uma volta, que nós sabemos que é justamente o quê? 360 graus. Então, esse aí é justamente o valor da medida angular desse arco, tá certo? A medida angular desse arco de circunferência 360 graus, ou seja, o arco de uma volta tem uma medida angular de 360 graus. Como nós vimos na aula anterior, o comprimento de uma circunferência é calculado pela relação 2π, não é isso? Multiplicado pelo raio, certo? Nessa questão, o raio aí é igual a 1. Então, como o raio é igual a 1, ou seja, o comprimento da circunferência, que é igual ao L, ou seja, é o próprio comprimento do arco, tá? Então, o comprimento do arco é igual ao comprimento da circunferência, né? Na nossa relação, é igual a L, e isso vai ser igual justamente a 2π, certo? Multiplicado pelo raio. Como o raio é igual a 1, então vamos dizer que o comprimento dessa circunferência é justamente 2π. Ou seja, o comprimento da circunferência, ou dizer também comprimento do arco de circunferência, são sinônimos, tá certo? Então, tá aí a medida angular de um arco de uma volta, ou seja, o arco de uma circunferência, e que é 360 graus, e o comprimento do arco de uma circunferência quando o raio aí é igual a 1. Então, guarde essa relaçãozinha aqui, que a gente vai precisar dela para poder fazer os próximos exemplos. Lembrem, a gente falou na aula anterior que existe uma proporcionalidade, né, entre o comprimento de um arco e a medida angular. Então, sabendo que o arco de uma volta tem comprimento igual a 2π, quando o raio é igual a 1, e usando essas mesmas informações, nós queremos, por exemplo, determinar qual é o comprimento, no caso aqui, de um arco de circunferência, nas mesmas condições, o raio igual a 1, só que agora eu quero com um ângulo, né, do arco, a medida angular agora igual a 180 graus, certo? Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui o desenho
dessa partezinha só para ilustrar para vocês. Vou fazer aqui uma circunferenciazinha, certo? Vou marcar aqui ó, o centro. Vamos supor que aqui é o centro. Deixa eu tirar a seleção. Pronto, supor que aqui é o centro. Vou marcar aqui, ó, traçar o diâmetro, né, dessa circunferência. Então, vou marcar aqui o ponto A e vou marcar aqui também o ponto B. Aqui é o centro, ó. Então, como a medida angular já está bem explícita, a medida angular desse arco é 180 graus, certo? 180 graus. Essa é a medida angular do arco, ok? O arco que nós estamos considerando é esse arco aqui, ó, começa em A, o arco de meia volta, né? Tá bom? E aí quer saber qual é o comprimento desse arco, certo? Anteriormente, nós vimos que, vou colocar aqui, ó, medida angular, tá? Medida angular. E vou botar comprimento. Subtende que aqui esse comprimento é o do arco, tá bom? Então, comprimento do arco. Vou botar até abreviado. Nós vimos anteriormente que quando a medida angular é 360 graus, nesse caso, relembrando, em uma circunferência de raio igual a 1, tá? O comprimento dela deu quanto? Deu 2π. Ou seja, o comprimento total da circunferência foi 2π. Nesse caso, nós temos agora uma medida angular de 180 graus, que é essa nossa letrinha A, uma semicircunferência. Aí a pergunta é, qual é o valor do comprimento desse arco? Qual é o valor desse L aqui? Quanto mede esse L? E aí onde é que entra a proporcionalidade, que eu comentei na nossa primeira aula. Então, como o comprimento angular é proporcional à medida, na verdade, como o comprimento do arco, ele é proporcional à medida angular do mesmo arco, fica fácil da gente determinar, né, o valor aí desse comprimento, tá certo? Então, vamos usar a proporcionalidade. E nesse caso, observe que de 360 graus para 180 graus, houve uma redução à metade, certo? Então, usando a proporcionalidade, então o comprimento desse arco, ele também vai ser reduzido à metade. Essas são duas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, e aí fica fácil de a gente obter o comprimento, né, da semicircunferência quando o raio é igual a 1, que é justamente igual a π. Ou seja, a metade dos π é igual a π, certo? Então, é essa aí o comprimento, deixa eu colocar aqui, né, de uma semicircunferência de raio 1, é igual a π. Aqui eu não estou colocando unidade de medida, tá? Mas, por exemplo, se aqui fosse o raio 1 centímetro, aqui seria π centímetro. E aí vale o mesmo para qualquer outra unidade de comprimento. Ok? Vamos lá. Olha só, usando a mesma ideia também, nós podemos determinar, por exemplo, aqui, de um arco de 90 graus, né? Com a medida angular igual a 90 graus. Deixa eu ver, vou tentar fazer o desenho aqui novamente, tá? Então, imagina aqui essa circunferência, ok? Deixa eu marcar o ponto central, que é aqui o centro da circunferência, ok? Vou marcar aqui o ponto A. Nesse caso, o ângulo é de 90 graus. Então, basta você pegar a circunferência e traçar, né, dois diâmetros passando, no caso, o diâmetro tem que passar pelo centro, né? Então, traça dois diâmetros, de modo
que esses diâmetros aqui, no caso, eles formem um ângulo de 90 graus, né? Eles sejam perpendiculares. Tá bom? Então, nós vamos ter o ponto A e aqui eu vou botar o ponto B. Então, aqui está o nosso arco, certo? Cuja medida angular dele, que a questão estava pedindo, aqui no caso é quanto? 90 graus. Essa é a medida angular desse arco AB. E a gente quer descobrir o comprimento desse arco. Qual é o valor do comprimento desse arco? E aí, pessoal, é somente seguir a mesma ideia que a gente fez a letra A, certo? Nós também podemos usar, aqui o que a gente está usando aqui é a ideia de regra de 3, né? A ideia de regra de 3 simples. E aí, vamos lá. Olha só, para 90, vou até aproveitar esse espaçozinho aqui. Para 90 graus, vamos considerar aqui um ângulo de 90 graus, você vai perceber que de 360 para 90 graus, o que foi que houve aqui? Houve uma redução à quarta parte. Então, para a gente obter o comprimento desse arco, cuja medida angular dele é 90 graus, pela proporcionalidade, né, a gente vai reduzir também a quarta parte. E aí, vamos perceber que isso vai dar justamente 2π, que é o comprimento inicial, reduzido à quarta parte. E aí, fazendo uma simplificação de fração, vamos encontrar, dividir aqui por 2 e aqui por 2, vamos encontrar justamente o resultado π sobre 2, certo? Então, qual é o comprimento aí desse arco que mede 90 graus? Ou seja, cuja medida angular de 90 graus é justamente π sobre 2, tá? Lembrando, como eu não adotei nenhuma unidade para o raio, eu sei que o raio é igual a 1, mas eu não botei se é 1 centímetro, enfim. Então, aqui vai seguir a mesma unidade do raio. Se aqui for 1 centímetro, aqui vai ser π sobre 2 centímetros, tá? Só para relembrar vocês, né? O π é o valor aproximadamente 3,14, tá ok? Então, essa é a ideia que vocês vão utilizar, por exemplo, para resolver as demais questões. Olha só, eu vou deixar como exercício aí, para vocês fazerem, por exemplo, agora um arco de 60 graus. Aí vocês fazem um desenhozinho, tá? Só mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer isso. Fazer aqui uma circunferência, pronto. Vocês marcam o ponto central. Deixa eu só tirar essa ferramenta. Aqui é o ponto O. Aqui é o ponto A. Lembrando que o raio é igual a 1. Olha só, se aqui essa é 90, vamos tentar então uma aproximação para 60 seria mais ou menos aqui, ó. Um valor menor que 90, né? Então, eu vou botar aqui o ponto B. E você tem aí o arco, no caso aí, você tem o arco aí AB, certo? E a medida, né, angular desse arco é justamente igual a 60 graus, tá bom? Uma outra forma, usando direto a regra de 3, eu quero saber justamente o valor desse comprimento, desse arco. Então, nós vimos acima que para um arco que mede 360 graus, que é o arco de uma volta, o comprimento, nós vimos que é 2π, isso quando o raio é 1, tá certo? Esse comprimento pode ser diferente, logicamente, se o raio for diferente de 1. Então, como eu tenho aqui 60 graus, certo? Aqui eu vou ter o nosso comprimento, vou chamar de L, tá? Então, como aqui são duas grandezas diretamente proporcionais, então a gente vai ter uma proporção, né? A gente vai ter aqui, ó, 360 graus, certo? Vai estar dividido por 60 graus, está para 60 graus, assim como 2π está para L, certo? Então, fazendo, ó, as unidades grau cancela com grau, 360 dividido para 60, vamos obter como resultado justamente igual a 6, né? Isso aqui vai dar 2π sobre L, e aí
fazendo aquela propriedade meios pelos extremos, vamos ficar com 2π igual 6 vezes L, vai dar justamente 6L. Como eu quero encontrar o valor do L, basta isolar o L, então vai ficar 2π dividido para 6. Então, o valor do L aí vai ser, simplificando aqui por 2 e aqui por 2, isso vai dar justamente π sobre 3. Então, esse é justamente o comprimento desse arco, né? Quando eu tenho uma circunferência de raio 1 e o ângulo central, né, a medida angular dele, igual a 60 graus. Pronto, pessoal, então vou só passar aqui para a próxima página, mas vou deixar como exercício para vocês. Deixem aí, se vocês puderem deixar as respostas aí nos comentários, para a gente verificar se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, vocês vão fazer aí, ó, para um arco de 30 graus, com a medida angular de 30 graus, para um arco de medida angular de 120 graus, tá? E aqui para um arco com a medida angular igual a 270 graus, certo? Então, finalizamos por aqui a nossa segunda aula. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo e dar o seu like aí, tá bom? Valeu, tchau!